Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, nossa aula de História. Hoje a gente conclui o tema 6. A gente vai para o capítulo 4, vamos falar sobre o intervencionismo na América e a gente conclui, então, com o capítulo 4. Convido a vocês a pegar o livro de História, coloca aí na página 184, pega o marca-texto, vai sublinhando aí os principais tópicos, os principais parágrafos, que vai fazer toda a diferença na atividade de vocês e também alguma dúvida que surja, ok? Vamos lá então, vamos iniciar nossa aula hoje de sexta-feira, vamos começar? Vamos falar então o seguinte, né? Vamos lá, na América Latina, as recém-independentes repúblicas, elas buscavam formar aí suas nações politicamente mais fortes, concorreriam aí com tudo, com as potências, claro, com as potências europeias, né? Desejosas aí de expandir mercados, consumidores. Assim, apesar da independência política, econômica, né, também, a maioria das jovens, né, nações estavam ali atrelada à Inglaterra, que abastecia ali os mercados com manufaturas, estabelecendo ainda uma dependência de consumo. Então, vale ressaltar que a expressão América Latina, ela nasceu no século XIX, tá? Mas só passou, então, a ser utilizada de fato na metade do século XX. Então, o café do Brasil, o cobre do Chile, o couro e a carne dos países latinos, o ouro, né? Do Peru, por exemplo, eles seguiam aí para os Estados Unidos e para a Europa ainda, né? Então, em resumo, os países da América Latina exportavam minérios e produtos manufaturados, importavam também, o que configurava aí um prejuízo constante para eles, uma vez que produtos prontos eles tendem o que? A ser mais caros do que as matérias-primas. Então, foram frequentes as intervenções armadas dos europeus, dos estadunidenses, né, na América Latina. Essas intervenções costumavam gerar alguns acordos comerciais de benefícios unilaterais, né? Inclusive essa palavra está lá em destaque no livro de vocês, né? É um contrato que alguma das partes tem obrigações para com a outra, né? Geralmente prejudiciais a quem? Claro, né? Aos países latino-americanos, né? Então, e aí falando sobre essa independência, por exemplo, do México, né? Em 1820, a Revolução Liberal na Espanha obrigou o rei Fernando a jurar uma Constituição liberal. Os conservadores mexicanos, atemorizados pela possível influência ali dos acontecimentos recentes na população e, consequentemente, uma radicalização sobre a liderança de Agustín, né? Então, um militar crioulo, né, expulsaram então as tropas espanholas e declararam então a independência e adotaram também um regime monárquico que em 1821 Agustín, então, assumiu o poder com o título de Agustín I. Então, entretanto, essas manifestações republicanas, elas foram organizadas pela elite, né, que ficou independente e formou a República Federativa das Províncias Unidas Centro-Americanas de 1823 a 1839, e a região passou então por um período de guerras civis de 1838 a 1839, a União das Províncias, que foi desfeita, formando então os estados de Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador e também Nicarágua. É muito bom, né, a gente ter essas informações para a gente entender como é que surge aí, né, também. E aí falando um pouquinho sobre a Guerra do Pacífico, né, a Guerra do Pacífico, ela foi um conflito da Bolívia e do Peru, né, contra quem? Contra o Chile, né. A origem desse embate foi a disputa dos chilenos pela posse da província, né, boliviana, né, que era rica em guano e salitre. Então, devido à fragilidade econômica da Bolívia, a região ela era explorada pelos chilenos, os quais também também ambicionavam ali a província peruana, né, que era rica em salitre. Então, as tensões elas começaram em 1878,
quando o governo boliviano aumentou ali os tributos sobre a exploração do salitre, né, rompendo ali um acordo que foi assinado lá em 1874. Então, o governo chileno, apoiado por instituições privadas, fomentadas pelo capital britânico, francês, americano, também respondeu a essa medida de uma forma militar, ocupando então o governo peruano, ele tentou uma saída, né, diplomática para aquela questão toda que eles estavam lá, que não foi bem aceita então pelos chilenos. Então, assim, em 1879, a Bolívia então declarou guerra ao Chile, tendo o Peru ali como aliado, e com a derrota das forças peruanas e bolivianas, a paz então foi firmada, né? Com o resultado, o Peru então perdeu a província, né, que tanto almejava, e algumas ilhas guaneiras, enquanto a Bolívia perdeu a Antofagasta, né? E onde os chilenos, os exploravam ali atualmente uma das maiores minas de cobre do mundo. Então, o Chile, por sua vez, concordou em destruir uma ferrovia conectada à capital boliviana, La Paz, ao Porto de Arica, que tornou então o principal terminal de importação e exportação de mercadorias para a Bolívia. E aí, falando um pouquinho sobre o intervencionismo estadunidense, né, que teve interesse pelo Panamá, teve o Império Mexicano também como destaque, o Haiti, a República Dominicana, né? E aí falando, e também sobre a independência também de Cuba, né? Então a gente falando aí, dando mais uma ênfase aí ao intervencionismo estadunidense, em 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense James Monroe, ele anunciou a política, né, externa nos Estados Unidos, cujo lema que você já conhece, já fizeram uma prova, né? O lema é América para os americanos, né? Então, de acordo com a doutrina Monroe, com a política, ficou os países da Europa, eles não poderiam interferir na América. Então, os Estados Unidos assumiram esse papel de defensor ali, né, do continente contra as tentativas de colonização aí da Europa. Então, no final do século XIX, durante a presidência de William, a doutrina ela foi usada para justificar a presença de tropas dos Estados Unidos na Guerra de Independência de Cuba. Então, com o assassinato lá do presidente William, em setembro de 1901, o vice-presidente Roosevelt, que assumiu então o governo, e a doutrina Monroe passou a ter objetivos claramente imperialistas, né, que eram expressos por Roosevelt, né? Então, essa declaração ela legitimava a intervenção ali dos Estados Unidos nos demais países do continente, que estivesse ali passando por uma crise. Então, Roosevelt também criou uma técnica de intimidação, a política do Big Stick, que significa grande porrete, e, por sua vez, ali dizia inspirado em provérbios, num provérbio africano, que fale com suavidade e tem à mão um grande porrete. Então, essa é a ideologia dele, né? Então, com base nessa política, os Estados Unidos poderiam intervir em assuntos que envolvessem a soberania de qualquer país americano, inclusive militarmente, com essa justificativa de preservar a civilização, a ordem, o progresso, e receberam aí apoio de alguns grupos políticos favoráveis aos interesses estadunidenses e ao combate aí dos movimentos revolucionários que se espalhavam aí pelo continente. Então, com essa intervenção de controlar o continente, a política intervencionista estadunidense, ela, durante aí o governo, passou então a ser mais intensa, sobre aí o pretexto de levar democracia, né, ordem, prosperidade aos povos latino-americanos. Então, os Estados Unidos intervieram aí ao Panamá em 1903, ocuparam o Haiti em 1915 e a República Dominicana em 1915. Então,
América para os americanos, mas era América para os estadunidenses, né? Verdade. Bem, gente, estamos então encerrando a nossa aula de hoje, né? Lembrando que amanhã, sábado, nós temos encontro também da aula de história também, tá bom? Lembrando, toda e qualquer dúvida, a tia tá aqui online das 13 até as 17 horas, tá? Confere lá a agenda, alguma dúvida sobre a atividade, estou aqui. Beijo e até amanhã na aula de história. Tchau!